gente possa se informar melhor, né? Dr. Frederico Glitz é o nosso segundo convidado, advogado, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, Carol, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, graças a Deus. Deixa eu já pegar esse gancho aqui da herança. Existe herança de dívidas, Dr. Frederico? Não. Não existe, tá. O que acontece é que a gente divide patrimônio, Certo. quando ele existe. E as dívidas, elas recaem sobre o patrimônio. Certo. Então, se não houver patrimônio, não se divide patrimônio, mas também as dívidas não seguem. Ah, não segue? Não. Então essa não é uma preocupação que as pessoas precisam ter. Não, em princípio não. Existem, claro, formas de você vincular terceiros a uma dívida, mas não simplesmente porque sou filho de alguém ou porque sou herdeiro de outra pessoa. E como que funciona? Mas então, por exemplo, a pessoa que faleceu tinha algumas dívidas. Qual que é o fim dessas dívidas? Elas têm que ser pagas por alguém? Não tem? O que a lei fala sobre essa situação? O que existe em termos processuais é um mecanismo, né, um processo chamado inventário. Tá. E nesse inventário funciona quase como uma conta corrente, positivo e negativo, né? Então tudo que aquela pessoa tinha e se abate as dívidas que ela também tinha. Então se houver um saldo, isso é dividido. Né? Tá. Do ponto de vista formal, quem pode pedir esse inventário, né, quem pode fazer esse pedido ou ao juízo ou em um cartório, é em princípio um herdeiro, mas também um credor. Então, mesmo que os herdeiros não existam herdeiros, ou que os herdeiros não tenham muito interesse, porque afinal de contas só existem dívidas, um credor pode, por exemplo, fazer esse pedido. E ele precisa ter uma justificativa para isso? Por exemplo, ele está duvidando, de repente, da incapacidade de pagamento daquela dívida? Qual que é a situação para ele pedir, de fato, esse inventário? Quase como uma omissão, né? Então, não havendo um movimento dos herdeiros, na sequência, é uma sequência que a legislação prevê, o credor faria esse movimento. Tá. Mas não há necessidade de uma justificativa. Olha, ninguém fez porque estão tentando burlar a legislação. Não há uma necessidade nesse sentido. Tá. Agora vamos falar então, já que o patrimônio, né, que a gente tem que focar, vamos dizer que o patrimônio dessa pessoa fosse a casa que ela morava. A casa é dela, e isso vai ficar de herança, certo? Mas essa pessoa também tinha dívidas. Essa casa existe, ela é um patrimônio, mas não tem a liquidez. E como que fica então, nesse caso, a negociação? Porque existe a obrigação do pagamento no caso de existir um patrimônio positivo, no caso aqui, a casa, ou não? Sim, e a sua pergunta ela é mais complicada do que parece. É mesmo? Por quê? Porque impostos são devidos também, nesse caso. Custas para fazer a transferência são devidas e tudo isso é pago em dinheiro. Né? Então, o que aconteceria em tese? Né? Você teria esse bem, esse patrimônio, essa casa. Você pagaria com o resultado dela as dívidas que existissem e com o saldo seria partilhado. Então, isso, digamos, é de uma forma muito simples. Uma forma simples em que se supõe que a casa já está vendida, já tem um comprador, esse comprador vai pagar à vista, enfim. Perfeito. Só que atrás de tudo isso tem um comprador, alguém que, por exemplo, negociou dentro desse preço os impostos. Então isso vai ser provavelmente abatido do preço a pago. Né? Fazer também a transferência nos cartórios. Então existe toda uma burocracia atrás que acaba muitas vezes impedindo de serem feitos esses movimentos. Então muitas vezes as pessoas sabem que existe um patrimônio, algumas vezes até usufruem desse patrimônio sem fazer a divisão, porque simplesmente não tem como arcar com o custo. E só para se ter uma ideia, por exemplo, o imposto devido em caso de falecimento, que é o ITCMD, é de 4% do valor do bem. 4%? Isso é pago à vista. Do valor que está avaliado naquele momento ali, não do valor da compra, né? Não, exatamente. Do valor de mercado no momento. Do valor de avaliação. Então você tem aí um valor que é normalmente bastante considerável quando é um caso de um imóvel, e esse valor acaba tendo que ser pago quase que, como a gente brinca, em cash, né? Em dinheiro. Sim, na hora ali. Na hora. Exatamente, na hora de fazer a transferência. Então, são valores, e é um momento em que as pessoas estão fragilizadas por conta justamente do falecimento. São eventualmente pessoas que são arrimo de família ou eram uma referência muito forte na afetividade das pessoas, e isso tudo acaba bagunçando um tanto as decisões a serem tomadas. E ouvindo você falar em tantos detalhes, até dá para compreender por que algumas famílias acabam entrando em atrito, né? Porque para se entrar nesse acordo, vai ser necessário desembolsar algum dinheiro, certo? Se fosse, vamos supor, não vai vender a casa, mas vai passar para o nome de alguém e já tem que pagar esses impostos. É isso? Sim, não só impostos, como as próprias custas do cartório. Então, registros que são feitos na matrícula, enfim.
e você tem que fazer esse pagamento de volta à vista em dinheiro. Sim. E aí começam, e nesses momentos é que a gente também percebe que muitas vezes a questão psicológica também atua, né? Então, pequenos desgastes familiares são trazidos, rusgas que ficaram ali para trás, ou que a gente achava que ficavam para trás, não ficaram, e isso acaba criando um problema que é um problema a mais em toda essa dificuldade, que é fazer a divisão dos bens. Tá. Por isso que a gente normalmente recomenda que as coisas devem ser feitas antes. Discussões devem ser feitas antes. Isso que eu ia te perguntar. Então, se, no caso, por exemplo, quem não quer ter esse tipo de problema, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer essa transferência antes do falecimento. E como ninguém sabe a hora, então, por exemplo, agora é a hora, por exemplo. Eu digo que quem parte fica sem problema, né? Esse partiu. Sim. O problema fica para aqueles que ficaram. Né? E então é um processo muito de amadurecimento familiar, eu diria, né? De se conversar muito, de se discutir muito. Existe uma série de formas de serem feitas, desde as mais teoricamente simples, como doações ou testamentos, até outras muito mais complicadas que essas, mas parte muito desse amadurecimento da conversa, né? Tá. Olha, tudo bem, existe a casa dos nossos pais, o que a gente vai fazer com isso, quanto que custa isso, porque também muitas vezes as pessoas não se dão conta de que existem custos, por exemplo, né? Então a casa, eu vou herdar uma casa, tudo bem, mas existem condições de pagarem o IPTU, os condomínios, etc, ou eventualmente dívidas que já existam nesses imóveis, né? Que continuam existindo, como por exemplo os impostos atrasados, pode ter alguma coisa atrasada, entendi. Exatamente. E nesses casos, quando a gente fala de imóvel, isso tudo vem junto, porque eles atacam o imóvel. Entendi. Não a pessoa. Então, se tiver mais dívida atrelada, tudo isso vai entrar nesse custo que vai ter que ser pago. Exatamente. E a pessoa que não tem condição de fazer isso, não pensou antes, qual que é o caminho? Ela fica lá até ter esse dinheiro para desenrolar o negócio, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos isso. O que a gente vê muitas vezes sendo feito é que ela eventualmente localiza algum interessado em adquirir aquele patrimônio e esse interessado acaba, dentro de condições de negócio, fazendo-se desenrolar. Mas, claro, isso tudo abate-se do preço. Então, ela acaba recebendo talvez quase nada. Talvez menos. Mas justamente para poder destrinchar aí esse problema, resolver esse problema de uma forma mais adequada. Entendi. Me diz uma coisa, na tua experiência, quais são as dívidas mais comuns que ficam, que as pessoas não pensam e que seria um alerta aqui para quem está assistindo a gente? Eu diria assim, se existem imóveis, sempre tem que prestar atenção. Por exemplo, IPTU e quando é um apartamento, condomínio. Isso tem que prestar atenção. Algumas vezes os moradores são já muito idosos, já perderam o controle da gerência financeira, já deixaram, não se lembravam mais ou não tinham mais condições de pagar aquelas dívidas e elas acabam recaindo sobre o imóvel. Essas são as mais importantes no caso dos imóveis. Quando a gente está falando de herança, de um modo geral, desde empréstimos consignados, empréstimos em banco, até dívidas como, por exemplo, cartão de crédito, outras quaisquer. Também entra. Todas as dívidas entram nessa grande conta, né, de positivos e negativos para você poder apurar o que efetivamente existe e se eu posso eventualmente receber alguma coisa. Né? Então, eu não herdo dívida, mas também temos um outro detalhezinho. Se eventualmente existe um monte de dívida e eu já recebi antes alguma coisa, eu tenho que devolver. Porque aqui pode ter, por exemplo, um processo quase que de fraude. Em que sentido? Eu te dou algo... Uma herança antecipada, você fala? Quase assim, isso. Nesse sentido? Nesse sentido, quase isso. Mas com que intuito? Com o intuito de burlar, eventualmente, algum credor, né? Eu te dou e fico com a dívida para cá. Entendi. Né? Então, isso pode ser trazido de volta. Então, mesmo que a pessoa já tenha recebido, se a herança, digamos aqui, for negativa, ela eventualmente pode ser chamada a devolver o que recebeu. Claro, tudo isso é em processo judicial, tudo isso tem intimação, tem defesa, mas precisa ficar atento. Isso acontece, por exemplo, quando, de repente, tem alguém doente na família, uma doença grave, e a pessoa está ali tentando resolver, de repente dá uma antecipada ali. Isso é comum acontecer? Pode acontecer. Por exemplo, quando a pessoa utiliza o cartão do banco para limpar a conta e deixa as dívidas para trás, coisas do gênero, né? E isso é um ponto importante, porque são todos os bens que entram também no inventário, inclusive aqueles bens móveis, por exemplo, poltronas, mesas, etc., mas também dinheiro. E aí as pessoas não se atentam que eventualmente elas têm que pagar imposto sobre dinheiro que está depositado, que facilmente poderia ter sido transferido anteriormente. E aí voltamos à sua pergunta. Dá para organizar antes?
estudar. Fazendo Mas precisa inventário. ter essa maturidade na conversa, na tomada de decisão, e é um assunto muito chato, né? Ninguém quer falar de morte. Sim. Só mais uma última pergunta. Quanto tempo a pessoa tem para resolver essas pendências de dívida antes dela perder esse patrimônio, se é que ela perde? Tem alguns anos aí, não? Sim, existe prazos aqui, mas isso tudo vai depender da situação. Em que sentido? Se o credor tomou alguma iniciativa ou não de cobrar, Tá. Se foi feita a cobrança, como que está sendo feita essa cobrança. Então, eu não posso cravar aqui uma data, né? Vai Porque depender vai depender muito do caso. Né? Mas a gente fala de prazos prescricionais, aqui é o termo técnico, e é nesse sentido que entraria. Entendi. Ela precisa prestar atenção para que eventualmente não perca. Sim. Muito boa a nossa conversa, viu, doutor Frederico? Tá lá no Instagram, também tem o site aparecendo para você. Muito obrigada, tá? Não por isso, eu que agradeço. Agora vamos falar